Que bom que escolhemos estar aqui. E hoje o tema que eu escolhi, que é a gente sempre escolhe aquilo que a gente mais precisa, às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente, mas como a gente sempre fala, o tema que nós trazemos aqui, em primeiro lugar, serve para quem vem expor, né? Então, eu espero que esse tema também seja importante para vocês e que vocês possam aproveitar da mesma forma que eu. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós formos lá no Evangelho, no capítulo 25, que tem como tema buscais e achareis. Buscai e achareis. O primeiro item desse capítulo tem como título Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu vou ler a citação de Mateus para nós começarmos a nossa conversa. Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Então, esta citação é lá de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Eu convido para vocês, porque a gente não vai ler todo este item, mas lá no capítulo 25 do Evangelho, vocês vão encontrar esse texto para depois, em casa, ainda dar mais uma lidinha e refletirem a respeito. Tem toda a explanação, nós vamos ler mais um trecho depois. Mas o que nós queremos refletir com isso, né? Primeiro, todos nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, né? Não foi ao acaso que nós viemos ao ventre de nossa mãe e vai nesse ventre aí que está disponível, vai agora e vê o que acontece. Nós sabemos que a nossa reencarnação, ela é muito bem programada, né? E nós participamos dela, né? Quando vamos reencarnar, muitos anos antes, se começa todo um trabalho de averiguar onde seria o melhor local, com quem nós poderíamos estar, né? Porque a gente sempre vem com um grau de parentesco, vem com alguém que nos é já da família espiritual, para que a gente tenha esse suporte, esse apoio, né? Então, nós mesmos nos estabelecemos metas para serem cumpridas quando aqui chegarmos, né? E visando isso, se nós nos propomos a vir aqui e ter esse progresso, né? Ninguém pode passar por nossas dores, né? Ninguém pode passar por nossas provas, né? As pessoas podem ser solidárias, podem ser empáticas aos nossos momentos, mas somos nós que temos que passar. E nós nos propomos a passar por isso, então quer dizer que nós recebemos toda a bagagem, todo o suporte e temos tudo o que nós necessitamos para superar, para atingir esse propósito, essa meta, né? Mas para isso nós temos que fazer a parte que nos cabe. Cada um precisa fazer a sua parte. E por isso esse tema do Evangelho, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, nós viemos com este propósito, nós temos um objetivo a ser atingido e nós vamos ter o suporte. Mas não tem outra maneira de nós chegarmos a este propósito sem que nós façamos a nossa parte, né?
nessa parte do Evangelho, eles também citam que o princípio de tudo é a lei do trabalho, né? E tem uma frase que é colocada ali no Evangelho que eu achei assim maravilhosa. Diz assim: o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, né, quando nós exercemos uma ação, nós trabalhamos para atingir um objetivo, nós colocamos a nossa inteligência em prol dessa ação. Lá no início, né, da humanidade, né, nós que reencarnamos lá, né, já temos diversas encarnações, nós viemos e usamos a nossa inteligência simplesmente para conseguir o alimento, para nos proteger das intempéries, né? Fomos lá, começamos a utilizar do mesmo animal que nós utilizávamos para o alimento, usamos a pele para fazer os nossos agasalhos, né? Achamos lá as cavernas para que, aqui eu não sinto tanto frio e eu fico mais protegido, então nos protegemos, usamos da nossa autodefesa, do senso de autoproteção, de autopreservação, para nos defender dos animais ferozes que existiam, de outros seres humanos que queriam nos fazer mal, e assim nós fomos usando a nossa inteligência, né, parcamente, somente para as coisas básicas. E aí nós vemos assim que não teria outra forma de entender tudo isso se não fosse através das reencarnações. Porque vamos pensar, se não houvesse a reencarnação, nós ainda estaríamos nessa época. Porque eu nasceria, viveria isso, aprenderia a me defender, aprenderia a conseguir meu alimento, pronto, foi-se a minha vida. Nasce outro. Vai ter que começar tudo isso de novo. E onde estaria o progresso? Como nós teríamos chegado até onde nós estamos se não fosse a lei da reencarnação? Né? Como que nós teríamos desenvolvido tantas habilidades, chegaríamos à tecnologia que nós temos hoje se não fosse a reencarnação? Se fosse que cada um saberia aquilo que aprendeu nessa vida. E no Espiritismo, né, nós sabemos que nós somos uma bagagem de diversas, milhares de encarnações e que nós vamos trazendo para cada encarnação aquilo que nos é necessário. Então, nós sabemos muito mais, talvez, do que hoje eu aqui venho falar para vocês, né? Talvez eu saiba muito mais, mas tem coisas que eu guardo na minha memória espiritual e não trago para esta encarnação, porque não se faz necessário. Mas, em contrapartida, né, nós sabemos e vemos todos os dias ali os bebezinhos, crianças de 2 anos que tocam piano maravilhosamente, o outro declama e assim por diante, né, que mostram, fazem pinturas, trazem habilidades que, vamos falar, não seria Deus, um pai justo, fazer com que uma criança de 2 anos toque piano e eu, que não vou dizer a idade, não consigo, né? E já tentei, eu não consegui. Vou tentar ainda, porque tudo que nós aprendemos nessa vida, nós sabemos na próxima. Quem sabe daqui umas 10, 15 encarnações eu nasça, né, e com 2 aninhos eu já toque piano. Ainda não é o meu forte. Mas, assim, nós explicamos o porquê dessa evolução e como conseguimos chegar até onde hoje nós estamos. Por isso que a gente fala assim que nunca é tarde para aprender, né? Porque tudo que nós conseguirmos fazer e aprender nesta encarnação nos será útil na próxima, né? Aqui no Evangelho, eu vou me permitir ler para vocês aqui o item 3 e 4, que ele fala exatamente disso que eu comentei, né? E como nós ficaríamos estacionados na questão do progresso se nós não tivéssemos as reencarnações. Então, ali no item 3, nós temos assim:
Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. E é por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. E o item 4 nos traz o seguinte: é em virtude da aplicação deste princípio que os espíritos não vêm poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções prontas e acabadas, a fim de que ele não se limite a receber o que lhe ponham nas mãos, sem nem mesmo se dar ao trabalho de abaixar-se para apanhar, nem o incômodo de pensar. Se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio sem o menor esforço, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Encontrarás pedras sob os teus passos. Olha e tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Aí, sobre essa questão, pode ser encontrado mais informação no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 26, nos itens 291 e seguintes, para quem quiser ver mais a respeito. Mas o que eles nos trazem, então? Que nós vamos sempre receber ajuda. Não vai vir nenhum espírito nos ajudar a tirar a erva daninha da nossa plantação. Mas eles vão vir e vão nos dizer: é melhor que você tire a erva daninha, porque senão você vai perder a sua plantação. Não é? Cabe a nós pegarmos a enxada e irmos lá pôr mãos à obra, porque é nossa essa tarefa, não é a deles, é a nossa. Eles estão para nos instruir, nos alertar e nos apoiar, dando o quê? Força, bom ânimo. Então, quando se fala desse trabalho que os espíritos falam, não é somente o de pegar a enxada e ir capinar, né? Não é só o trabalho físico que nos faz adquirir o pão de cada dia. Também, e para nós que estamos encarnados, diga-se de passagem, é muito importante, né? Mas esse trabalho consiste também em fazer com que nós busquemos a nossa saúde física e mental, né? Porque para que a gente cumpra a nossa meta, nós temos que estar bem. Então, né, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Nós sabemos que nós precisamos cumprir essa missão e não podemos desanimar. Esse é o nosso trabalho, né? De trabalhar com nós mesmos para não desanimar, evitar de reclamar, né? Buscar os bons pensamentos para ter essa sintonia. E isso, convenhamos, é um trabalho, e tem dias que é um trabalho difícil, né? Dependendo do ambiente que nós estamos, é difícil sintonizar, trazer bons pensamentos, buscar através de uma oração, né? A paciência, o equilíbrio, né? É nosso trabalho acreditar neste Pai que fala o Evangelho, que se nós, que ainda somos imperfeitos, não vamos dar pedra ao nosso filho, por que Deus nos daria? Por que Deus não nos auxiliaria no que é necessário? Né? Esse cuidado com nós mesmos, né? Buscar ajuda profissional em muitos momentos. Quantas vezes nós estamos mal, estamos
estamos deprimidos, né? Hoje a gente vê tantas pessoas na depressão. Vamos buscar auxílio. Aqui, nós estamos aqui. É uma forma de nos conectarmos. Mas às vezes nós precisamos o quê? De um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. E veja quanto avanço, né? Que há um tempo atrás você fala assim, eu tô indo no psiquiatra. Nossa, né? Hoje não. Hoje é louco quem não faz tratamento, não é? Nós precisamos de ajuda. É para isso que tem os profissionais de cada área, né? Às vezes não estamos bem, procurar um médico, né? Nós temos essa teimosia, às vezes, de não querer, e aí quando vê, as coisas se complicam. Então, esse cuidado, esse trabalho de cuidar de nós, também é uma tarefa importante, né? Esse trabalho na busca do nosso aperfeiçoamento moral, como eu disse, hoje estamos aqui, isso é uma busca, né? Muitas vezes, nós esperamos que venha o auxílio, que venha as boas vibrações, né? Pedimos para colocar o nosso nome, põe meu nome lá para o pessoal rezar por mim, porque eu não estou muito bem, mas fico em casa assistindo a novela, vendo programa de TV, que é aquele que escorre sangue pela tela, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, vir até a casa, ir até uma igreja, buscar esse suporte espiritual, agir corretamente, né? Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Este é um trabalho muito importante, né? O trabalho de buscar novos aprendizados, como eu falei, né? Se nós sabemos que tudo vai ser utilizado, se não nessa encarnação, na outra, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar entender determinados assuntos que podem não fazer muito sentido hoje, mas que de qualquer forma vão ser úteis. Às vezes é melhor ocupar a mente com algum estudo que eu não vou usar, mas eu tenho interesse, do que ficar com a mente, né, aberta para outros tipos de pensamentos, né? E buscar o autoconhecimento, né? Ter aquele momento de reflexão, como a gente sempre né, cita Santo Agostinho, que buscava fazer a sua reflexão diária no que fez de bom, o que poderia ser melhor, né? Então, tudo isso é um trabalho que nós fazemos para nós mesmos, para o nosso bem, para o nosso aprimoramento, para o nosso progresso, e que reflete naqueles que estão à nossa volta, né? Porque se nós estamos melhores, estamos nos entendendo, estamos nos sentindo bem, estamos trazendo boas energias, automaticamente aqueles que estão à nossa volta vão sentir isso, né? E automaticamente serão influenciados pelas nossas vibrações, boas ou ruins. Então, a escolha é nossa, né? Tem uma historinha que nos fala na questão de que nós temos que primeiro acreditar e depois nós temos que colocar tudo isso em ação, né? Eu vou ler aqui para vocês essa mensagem que fala em acreditar e agir. Ela conta que um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado, onde era o seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu que pareciam ser letras em cada remo.
Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo duas palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar e no outro, agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo, no qual estava escrito acreditar, e remou com toda a força. O barco, então, começou a dar voltas, sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo que estava escrito agir e remou com todo o vigor. Novamente, o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os dois remos, movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então, o barqueiro disse ao viajante: este barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos, ao mesmo tempo e com a mesma intensidade: agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar. Impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais. E não esquecer que, por vezes, é preciso remar contra a maré. Essa pequena mensagem nos mostra que não basta, né, nós ficarmos acreditando que Deus vai nos auxiliar e eu vou melhorar porque Deus vai. A fé é muito importante, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, né? Ficar sentado esperando o auxílio às vezes não é a solução. Nós precisamos ir de encontro a Ele, né? E da mesma forma, né, nós precisamos buscar o conhecimento e fazer com que a ação nos leve ao nosso progresso, à nossa meta. Para encerrar, eu vou vou ler uma outra mensagem. Na verdade, a minha fala hoje é bastante curta, mas eu penso que o importante é nós passarmos a mensagem e que ela fique gravada, que a gente consiga levar no nosso dia a dia. E essa mensagem, que tem como título, inclusive, Ajuda-te, que o céu te ajudará, para mim, se vocês levarem ela, eu acho que ela vai fixar exatamente a mensagem que eu quis passar hoje. Essa mensagem é do Momento Espírita, já é lá de 2009, e ela diz o seguinte: narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava,
era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair em amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros se dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular que pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir a ajuda de Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante, felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Essa mensagem, então, nos traz exatamente isso, né? Que nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Que não basta esperar que Deus faça, porque Deus já cumpriu a meta dele. Nós é que temos que cumprir a nossa e fazer, né? Buscar agir para sair desse atoleiro, como é o exemplo do carro, né? Então, se nós não estamos bem, precisamos saber pedir ajuda, mas fazer também essa força, esse trabalho de nos automotivar, né, para sair do atoleiro. Se nós precisamos de algo material que nos está fazendo falta, nós também precisamos dar este primeiro passo, né, de usar da nossa capacidade de tentar sair dessa situação. E assim por diante. Então, que possamos levar essa mensagem para o nosso dia a dia e mesmo nas pequenas situações, né, saber fazer a parte que nos cabe, que nos compete, para seguirmos a nossa jornada e cumprirmos a meta com a qual nós nos comprometemos antes de vir. Seria essa a minha mensagem. Agradeço a todos.